Ontem foi realizada no Rio de Janeiro uma mega operação da polícia, que é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro e que agora falam, né, inicialmente falaram de mais ou menos 60 pessoas mortas, agora estão falando de 130 pessoas mortas. E eu quero pensar algumas coisas com vocês aqui, mas eu não vou aqui dar a entender que eu sou um especialista em segurança pública, porque eu não sou. Eu sei que tem muita gente que surgiu agora, um monte de especialistas instantâneos, que é o que acontece nesse tipo de circunstância, né? Um dia sabem tudo sobre guerra da Ucrânia, outro dia sabem tudo sobre sei lá, Palestina, de repente sabem tudo sobre segurança urbana no Rio de Janeiro, ou seja, tem pessoas que depende do dia aí, vão nas reportagens, vão nas IAs e sabem tudo. Não é o meu caso. Eu não vou falar sobre aspectos específicos da operação, porque eu não sei, mas vou falar sobre o discurso em torno disso, né? Como os discursos estão sendo agora articulados em torno dessa operação e como isso reflete a maneira como as pessoas e os grupos políticos querem moldar nossa percepção sobre esse caso, né? E aí, para isso, eu vou trazer aqui primeiro uma reportagem mais recente sobre isso, falando sobre esses novos corpos achados na mata, que aí, como eu falei, soma aí 130 mortos entre suspeitos de fazerem parte do crime organizado, de fazerem parte do Comando Vermelho, e policiais também que foram mortos nessa operação. Mas também quero ouvir com vocês um trechinho de uma fala da Raquel Sherazade, que eu achei bem interessante a fala dela. É um trecho de um ex-comandante do BOPE falando sobre isso aqui, e também uma fala da ex-governadora do Rio de Janeiro, a Benedita da Silva. Então vamos ouvir alguns desses discursos e entender, como eu falei, como isso aqui quer nos induzir a pensar alguma coisa sobre esse caso. Então comecemos aqui com a reportagem que é do G1, diz o seguinte aqui, né? Manchete: ao menos 74 corpos são levados por moradores para a Praça na Penha. Total de mortos após mega operação chega a 130 pessoas, né? O governo do Rio de Janeiro tinha afirmado nesta terça-feira, dia 28, que 60 suspeitos foram mortos durante a mega operação na Penha e no Alemão. 4 policiais também morreram. Os corpos na praça, a princípio, não estavam nesse balanço, segundo o secretário da PM, coronel Marcelo de Menezes Nogueira. O G1 apurou ainda que os corpos, todos de homens, estavam na área de Mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde se concentraram os confrontos entre as forças de segurança e os traficantes. O governador Cláudio Castro disse considerar que a ação foi um sucesso e que só os 4 policiais mortos são vítimas. E aí, eu quero ver com vocês, para começar aqui, o que disse a Raquel Sherazade sobre isso, a jornalista, e depois a gente prossegue para outras falas aqui e vamos entender, né, como se dá essa construção da narrativa. Não estou entendendo por que algumas pessoas estão comemorando essa desastrosa operação policial no Rio de Janeiro, que terminou com a morte de 64 pessoas. A polícia entrou nos complexos do Alemão e da Penha para cumprir 100 mandados de prisão, não para cometer 60 execuções. Os 60 mortos pelo governo do Rio hoje, não tem como a gente colocá-los todos na vala comum do crime. Seria até fácil justificar, né, para algumas pessoas, mas são 60 criminosos mesmo? E que crimes eles cometeram? Se cometeram esses crimes, foram julgados, condenados pela justiça? E ainda que fossem julgados e condenados, onde é que está escrito na lei brasileira que o Estado tem o direito de matar pessoas? Os que defendem a execução sumária de seres humanos, obviamente, comemoraram. Para eles, pouco importa quem eram os mortos, se culpados ou inocentes. Pouco importa se entre eles havia um estudante voltando da escola, uma dona de casa na esquina da padaria, um trabalhador que ia para a labuta. Não interessa a identidade, não interessa a ficha criminal, nem interessa a história dessas pessoas. Elas não têm nome, elas não têm rosto e, principalmente, elas não têm dinheiro. Bem, aqui é uma parte da fala dela, né? Eu acho bem interessante a pegada dela. Primeiro, a gente tem que mencionar aqui a tremenda guinada que foi na trajetória intelectual e de compreensão da realidade da Sherazade, né, que era alguém que talvez, possivelmente, sei lá, 10 anos atrás defendesse isso, né, defendesse essa operação, e achasse que foi maravilhosa a operação. Mas agora ela vem denunciar como sendo um abuso de direitos humanos, que é o caso, né. Então, assim, a legislação brasileira não prevê, execução, não prevê tortura, não prevê pena de morte. Então, assim, se você tem uma operação para prender pessoas, o objetivo é prender essas pessoas para que elas possam ser julgadas pelos crimes que cometeram. Vamos supor ali que nesses 130 mortes, você pode imaginar que tem de tudo ali, né. Mesmo na hierarquia do tráfico, vai ter pessoas ali que são, sei lá, soldados do tráfico, vai ter pessoas ali que são, sei lá, o mensageiro lá que leva recado de um lugar para o outro. Então, assim, todos eles foram mortos e executados pela polícia. Então, aqui a gente tem que pensar que
por um lado, você tem, de fato, alguns grupos celebrando essa operação e alguns estão tentando culpar o governo federal por não ter auxiliado nessa operação. Então, assim, eles estão deslocando o foco dessa operação desastrosa, né, essa letalidade altíssima, sabe, foi uma chacina feita pela polícia. Eles estão deslocando o foco disso para o governo federal que se omitiu. O governo estadual teria pedido ajuda para o governo federal e o governo federal não deu ajuda. E aí você tem um comunicado oficial do governo aqui dizendo o seguinte, olha, não recebemos nada. Então, assim, olha, tem aqui nota oficial do governo, aqui está no perfil oficial do X, e diz o seguinte aqui, né? Na tarde dessa quarta-feira, dia 28, foi realizada reunião na Casa Civil da Presidência da República para monitorar os desdobramentos da operação policial ocorrida no Rio de Janeiro. O encontro foi coordenado pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e contou com a participação dos ministros Rui Costa, Gleisi Hoffmann, Jorge Messias, Macaé Evaristo, Sidônio Palmeira e do secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manuel Carlos. Durante a reunião, as forças policiais e militares federais reiteraram que não houve qualquer consulta ou pedido de apoio por parte do governo estadual do Rio de Janeiro para a realização da operação. O ministro Rui Costa entrou em contato com o governador Cláudio Castro e comunicou a disponibilidade de vagas em presídios federais para receber os presos. Além disso, solicitou a realização de uma reunião de emergência na capital fluminense e com participação dele e do ministro Ricardo Lewandowski nessa quarta-feira, dia 29. Então o governo veio dizer o seguinte, olha, não pediram ajuda, a operação foi uma operação do governo do Rio de Janeiro, portanto, arquem com as consequências disso, né? Basicamente é isso. E aí eu quero ouvir com vocês uma fala de um ex-comandante do BOPE, que foi inclusive o autor, né, do livro Tropa de Elite. Ele é uma figura conhecida aí na imprensa, né, ele fala bastante sobre isso, e bastante respeitável, na verdade, a posição dele sobre segurança pública no geral. Né? E eu quero ver com vocês um videozinho que ele fez aqui, ele fez um videozinho editado sobre isso, eu quero ouvir com vocês porque me parece que vai no sentido que não corresponde muito à realidade. Vamos ouvir juntos aqui, a fala é do Rodrigo Pimentel, ex-comandante do BOPE. Ele diz o seguinte: na noite do dia 27 de outubro, 70 bandidos do Comando Vermelho invadiram a favela da Quitanda, da facção rival, fizeram uma senhora de 60 anos de idade refém, depois ela foi executada, foi assassinada, e também mataram um jovem de 30 anos de idade que não tinha a menor relação com o tráfico. Sem nenhuma ironia, na opinião do ministro Lewandowski, essa ação não configura uma ação de terrorismo. E também sem ironia alguma, na opinião do presidente Lula, esses fascínoras que mataram essa senhora de 60 anos de idade, na verdade, são as verdadeiras vítimas. Os algozes são os usuários de maconha, ou como bem disse o presidente, os viciados, os maconheiros. Possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Esse pensamento é perigoso, é irracional, o presidente desconhece que as facções hoje não buscam somente vender maconha e cocaína, buscam o domínio territorial para cobrar taxas e impor o terror. Hoje pela manhã, a Polícia Militar e a Polícia Civil incursionaram no Morro do Alemão para tentar prender os assassinos dessa senhora de 60 anos de idade. 8 policiais foram feridos, 2 heróis da Polícia Civil foram mortos, inclusive um camarada meu, o inspetor Marcos Vinícius, um verdadeiro herói, e os bandidos usaram drones lançando bombas em cima da polícia. Na opinião do Lewandowski, isso não é terrorismo. Os bandidos fecharam várias avenidas do Rio de Janeiro, usando ônibus, e pelo menos 14 carros roubados. Bem, tem algumas coisas na fala aqui do Pimentel que acho que a gente pode pensar sobre esse caso. Né? A primeira delas tem a ver com a acusação que ele fez sobre o incidente que teria levado a essa operação, que não foi bem o caso, aparentemente, mas é o incidente que teria levado a operação, que foi lá o sequestro ou a morte da senhora de 60 anos e do jovem lá, né, torturado. E aí ele fala ali que o Lewandowski não considera isso como terrorismo. E eu acho que esse incidente em particular talvez não se encaixe mesmo, né? Então, assim, a gente teria que ver qual é a definição de terrorismo na lei brasileira, como isso encaixaria nesse tipo de atividade. Eu acho que não se encaixa. Na verdade, não se encaixa, sendo que a designação, né, geralmente, nos estudos sobre terrorismo são muito específicas e não se encaixaria nesse caso. Talvez a reação do Comando Vermelho ontem, né, após a mega operação, que daí fecharam as ruas, fizeram, vários atos pelo estado do Rio de Janeiro, talvez ali possa ser considerado como terrorismo, mas não o ato inicial. Aí ele tenta colar, né, o discurso do Lula, que foi um discurso péssimo, eu já falei sobre isso essa semana, um discurso pavoroso do Lula, botando a culpa do tráfico nas pessoas, nos dependentes químicos, né, nos viciados, entre aspas. Ele tenta colar essa fala do Lula ao que aconteceu
lá no Rio de Janeiro. Aí é uma falsa correlação entre as coisas, né? Porque não tem relação nenhuma. A gente tem que pensar como se dá a dinâmica, né? Como se dá a estruturação das forças de segurança no país, né? Então, assim, no Brasil, o controle das polícias militares e da polícia civil está sob encargo do governador. Então, assim, se você tem essas condições no Rio de Janeiro agora, isso se dá por causa de décadas de má gestão do governo estadual. Então, assim, e aqui a gente tem que pensar, né, para a gente poder contextualizar esse cenário, né? Como eu falei, eles querem botar a culpa agora no governo Lula porque não ajudou o governador, e o governo federal já se manifesta no seguinte: olha, não recebemos nenhum pedido. A gente tem que pensar que querer colar o discurso, que é um discurso, em grande parte, de fim da polícia militar, né? Um discurso da esquerda no geral, né? De fim da polícia militar, por exemplo, um discurso que é contra o punitivismo penal, é um discurso que tende a entender a questão da violência urbana mais como um problema social do que só um problema de polícia, né? Só de repressão. Tentar colar esse discurso da esquerda, que é um discurso que tem muitas nuances, né? Não é tão simplório assim, mas tem muitas nuances. Tentar colar esse discurso com a má gestão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro no mínimo, desonestidade intelectual, assim, beira o irracional. É claro que a gente pode achar pavorosa a situação no Rio, essa bizarra situação, a gente pode achar que é inaceitável, que é uma tragédia de fato, é uma tragédia permanente, né? Então, assim, esse é um dos muitos casos, né? Um dos muitos casos de confronto, seja entre polícia e facções, seja entre facções, ou seja, é um confronto permanente, né? Que transforma os cidadãos do Rio de Janeiro nesses reféns do crime organizado e dessa violência urbana. A gente pode achar isso uma tragédia, mas tentar colar isso, seja no discurso da esquerda, seja na esquerda, isso aqui é subestimar a inteligência das pessoas. Basicamente é isso. São décadas e décadas de má gestão de segurança pública, e isso na conta, né? Na conta de governos centristas, de governos de direita e de governos de extrema direita. Então, assim, se há um problema de segurança pública no Rio de Janeiro, isso está na conta dos direitistas, em grande parte. Estão na conta de pessoas que vêm com esse discurso, um discurso muito de gogó, né, de brutalidade policial, de repressão, de enfrentamento, vêm com esse discurso, mas que na prática não funcionou ao longo dessas décadas. Ou nunca houve um esforço real mesmo para enfrentar isso. Então, como eu falei, a situação, claro que é muito complicada no Brasil, né, e no Rio de Janeiro particularmente, porque a gente pode pensar também que esse domínio do crime organizado já não é só, problema regional, já é uma questão interestadual, uma questão nacional. Então, assim, é muito grave o negócio. Essas facções, elas expandiram, né, já ocupam outros estados. No caso do PCC, por exemplo, já tem desdobramentos internacionais. Então, assim, isso é claro que é alarmante, e a gente também pensa que em estados com governos de esquerda também há problemas de gestão de segurança pública, mas no Rio de Janeiro em particular, tentar pôr na conta do PT, do Lula ou da esquerda é desonestidade. Não tem outro modo de entender essa situação, né? E como eu falei da Benedita da Silva, eu quero ouvir uma fala dela de ontem sobre isso também, porque é uma fala muito forte e que vale também para entender como isso afeta a vida das pessoas, né? Os cidadãos do Rio de Janeiro, né? Vamos ouvir juntos aqui. Quem está falando aqui é alguém que morou no Morro 57 anos da minha vida. Não pode ser natural você ir para um território onde tem milhares de pessoas e querer fazer uma operação a céu aberto, colocando as famílias em pânico, colocando as crianças fora da escola. Qual é o resultado dessa mega operação? É de doer. Pra gente é de doer de ver essa casa dizer que nós, a esquerda protege bandido. Nós protegemos as famílias decentes, que vai limpar a casa dos senhores e das senhoras, que cuida dos seus cachorros, dos seus filhos. São essas pessoas que nós defendemos. E elas moram lá porque não podem morar no palácio onde nós moramos. Foram mortos mais de 64, e eu tenho certeza que tem mais por aí. Foram policiais, foram agentes de segurança pública, foram pessoas inocentes, porque vocês não acreditam que tenham pessoas inocentes. E se tem uma pessoa que não é inocente no estado do Rio de Janeiro, é o governador do estado. É o governador do estado. Gente, eu digo com muita tristeza no meu coração, me dá muita vergonha, nos meus 83 anos de idade, eu continuo sofrendo pelo meu povo. Não moro mais no morro, mas eu sinto a dor.
Eu saí da favela, mas ela não saiu de mim. Eu conheço a dor daquela gente. Eu conheço a maldade e a perversidade de quem governa e não sabe governar. Então, e só por fim, uma última observação, né? Porque você tem também esse discurso de guerra urbana, né? Ou de guerra civil, ou de que isso é um estado de guerra, e daí esse discurso talvez até represente a gravidade da situação também, a brutalidade da situação, mas é um discurso que também simplifica a realidade de modo a justificar os abusos. Então, assim, se é uma guerra, se quem está do outro lado lá é um combatente inimigo, sabe, uma tropa inimiga, ou invasora, uma tropa que está ocupando um território, aí você também legitima certos abusos como execuções dessas pessoas. Claro que mesmo em guerra tem convenções, né? Tem a Convenção de Genebra, por exemplo, que regula ali o que pode ser feito ou não numa guerra, mas isso legitima a execução. Então, assim, se você não entende como é uma disputa contra o crime organizado, por exemplo, contra criminosos, ou contra pessoas que estão infringindo a lei de um país, você legitima esse tipo de barbaridade. Então é isso. Eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa história, porque também não é tão simples assim o negócio, né? A gente sabe que é uma situação que é calamitosa e fora do controle, que afeta a vida de milhões de pessoas do estado, e também de outros estados, porque o crime organizado não é uma presença apenas no Rio de Janeiro, mas como é que você entende isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal para dar uma força, e só lembrando que está na Amazon também agora um livro meu sobre debates, que são 20 táticas para você arrasar nos debates, que explica algumas das táticas mais desonestas usadas no debate, por que elas funcionam, como elas afetam o nosso cérebro, né? Como que elas chegam na gente, por que a gente acredita nelas, por que a gente compra essas versões, vá lá, tá bem interessante, e também na pré-venda o livro O Golpe que Falhou, que faz uma anatomia da tentativa de golpe de Estado bolsonarista no Brasil, como foi feito o discurso bolsonarista para poder legitimar a tentativa de subversão do Estado Democrático de Direito e por que fracassou. Então vá lá, vai ser lançado agora nos próximos dias, então já confira na pré-venda e já reserve o seu exemplar. E por fim, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, vai falar com o Clayson é um amigo nosso, um parceiro do canal aqui, e ele vai dividir com você algumas recomendações para poder fazer aí uma grana a mais trabalhando de casa, né? Então assim, 600, 700, 900 reais a mais, quem sabe, e eu sei que funciona porque eu trabalho com isso há muito tempo, então tem possibilidade sim, isso pode te dar uma renda extra, ajudar a pagar suas contas, quem sabe aí fazer um projeto que você queira, uma viagem, comprar alguma coisa que você deseja, então vá lá, confira, forte abraço e se cuide. Tchau!